Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos iniciar a nossa nona aula de História online, estudando em casa. Pegue o seu livro de História e acompanhe comigo a leitura e explicação do conteúdo. Hoje nós iremos estudar a chegada do ser humano na América. Está na página 60. A espécie humana surgiu na África, onde migrou para a Ásia, a Europa e a Oceania. Pesquisas atuais indicam que a América foi o último continente a ser povoado pelos seres humanos. Em cada local, as diversas comunidades deixavam diferentes vestígios. O vestígio mais antigo da presença humana, onde ele foi achado? O estudo sobre os modos de vida das primeiras comunidades humanas envolve a realização de pesquisas por diversos profissionais que, com base nelas, elaboram teorias científicas. A chegada da espécie humana ao continente americano é uma das questões científicas que continua em debate entre os especialistas até hoje. Há diversas teorias sobre isso, e a cada descoberta nova arqueológica, elas podem ser revistas, reelaboradas, corrigidas e até mesmo abandonadas. O vestígio humano mais antigo, encontrado no continente americano, foi descoberto no Brasil, em Lagoa Santa, Minas Gerais, no ano de 1975. Trata-se de um crânio feminino que data de mais de 11 mil anos. A mulher a que esse crânio correspondia foi nomeada de Luzia pelos cientistas. Em 1998, pesquisadores de uma universidade inglesa fizeram a reconstituição da cabeça de Luzia a partir do crânio encontrado. A reconstrução mostrou feições que lembram os povos originários da Austrália, chamados atualmente de aborígenes, e as de povos originários do continente africano, lábios grossos e nariz largo. Portanto, ela tinha traços bem diferentes das feições dos indígenas encontrados no continente americano no século XV. Assim, concluiu-se que Luzia não teria parentesco com os ancestrais das populações nativas brasileiras. Dessa percepção surgiram teorias sobre o povoamento da América com a vinda de diferentes fluxos populacionais de diversas origens e em épocas diferentes, distintas. Aí você observa a imagem na página 60, a ilustração artística feita com base em imagem de satélite fornecida pela NASA, sigla em inglês para Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, Agência Espacial Estadunidense, mostrando-se o Estreito de Bering, que é essa passagem aqui, ó. Quem assistiu o filme A Era do Gelo é aquela passagem que o mamute, né, o tigre e a preguiça querem levar o bebê humano para a sua família, antes que essa passagem se feche. À esquerda vê-se parte do território da Rússia, esse lado, e ao lado você vê uma parte do território do Alasca, na parte dos Estados Unidos. Página 61. Você já observa aí o crânio de Luzia, o rosto constituído. Esse crânio é o fóssil humano mais antigo encontrado no continente americano. Vamos à leitura do texto. Página 61. Rotas do povoamento do continente americano. A teoria mais aceita sobre a chegada de grupos humanos à América é a de que grupos vindos do continente asiático teriam atravessado o Estreito de Bering, entre os atuais territórios da Rússia e do Alasca, nos Estados Unidos, como mostra a ilustração da página anterior, que nós vimos no mapa. Nos períodos em que fizeram essa travessia, devido à glaciação, ou seja, ao inverno, ao gelo, havia grandes blocos de gelo na região, formando uma plataforma sobre o oceano, um caminho, e permitindo a passagem de diversos grupos da Ásia para a América. Eles teriam originado as primeiras comunidades americanas
Isso poderia ser justificado pela semelhança entre as feições dos povos asiáticos e dos povos indígenas na América. Porém, a análise de novos vestígios, como o fóssil da Luzia, e os estudos genéticos mostraram que os primeiros ancestrais dos nativos americanos não teriam apenas uma origem. Assim, acredita-se que houve outras ondas migratórias, compostas de grupos com traços físicos semelhantes ao dos aborígenes australianos e aos dos africanos. Página 61 ainda. Com base, então, nessas descobertas, surgiram teorias sobre as rotas desses outros grupos. Uma delas é de que grupos vindos da Oceania e da Polinésia teriam navegado pelo Oceano Pacífico até a América do Sul. A migração desses povos teria sido gradativa, aos poucos, há cerca de 50 mil anos atrás. Os críticos dessa teoria ressaltam que não há vestígios materiais que comprovem esse tipo de viagem, é uma teoria, como meios de transporte marítimo. Veja abaixo as possíveis rotas de acordo com essa nova teoria. Possíveis rotas da ocupação humana. Aqui a teoria, né, da rota do Estreito de Bering, que você vê aí na setinha do cursor. Aí você vê que eles acreditam que há 14 mil anos, né, 18 mil anos atrás. Aí você vê que as principais rotas, o enquadradinho verde, as principais áreas com vestígios de ocupação humana. Você vê aqui, né, no Alasca, no Canadá, e aqui, né, na Rússia. Aí você vê aqui, não, que é da América do Norte. Rússia é desse lado. Aí você vê aqui os quadradinhos onde teriam também vivido mais pessoas, mais seres humanos bem primitivos, aqui na África. Alguns passariam pela Europa, depois da Europa vinham pela Ásia, depois atravessavam o Estreito de Bering e vinham para a América do Norte, a banda aqui dos Estados Unidos, né, que é o Canadá, até chegar aqui no nosso América do Sul, Brasil, há 12 mil anos atrás, 13 mil anos atrás. Aí você vai vendo aqui, são as rotas de teoria. A vida nas primeiras ocupações americanas, página 62. De acordo com esses vestígios analisados, os primeiros seres humanos que chegaram à América encontraram um continente muito diferente desse em que vivemos. Por exemplo, antes do período do aumento da temperatura do planeta, processo iniciado há cerca de 10 mil anos atrás, a atual região amazônica apresentava poucas áreas de floresta e era ocupada por vegetação rasteira e árvores pequenas, de tronco retorcido e cascas grossas, semelhantes às atuais áreas do Cerrado no Brasil atual. Esse era um ambiente bastante favorável para a existência de grandes mamíferos, muito maiores do que aqueles que conhecemos hoje. Devido às grandes proporções desses animais, o conjunto deles é formado de megafauna. É chamado de megafauna. Em algumas pinturas rupestres é possível identificar registros desses animais sendo caçados por grupos humanos. Página 62 ainda. O aumento gradual da temperatura do planeta favoreceu os seres humanos. O frio deixou de ser um fator que forçava as migrações constantes em busca de territórios mais quentes. As chances de sobreviver aumentaram, portanto, a população humana também cresceu. E em grupos maiores passou a ser mais fácil caçar os grandes animais. Esta seria uma das hipóteses para explicar a extinção da megafauna. Os grupos humanos teriam caçado quase todos esses animais. Outra hipótese é a de que o aumento da umidade e da temperatura modificou as paisagens, tornando inviável a sobrevivência desses animais que faziam parte da megafauna. Essas transformações também favoreceram o aumento das populações americanas e o povoamento do continente, originando os antigos povos indígenas desses territórios. Veja no esquema ao lado os principais vegetais domesticados durante o Neolítico americano. Aí você vai ver aqui os principais vegetais.
Prática agrícola no Neolítico americano. Na América Central, o milho, que teve início ao sul do México atual, entre os anos 9000 a.C. e 4000 a.C. Os principais alimentos cultivados na América Central nesse período eram milho, abóbora, abobrinha e, posteriormente, o feijão. Já na América do Sul, o feijão de Lima, ele teve início nos Andes do Peru ou do Equador atuais, em aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Os principais alimentos cultivados eram feijão de Lima, quinoa e tremoço. Na América do Norte, a abóbora, ela teve início na bacia do rio Mississippi, nos Estados Unidos atuais, entre os anos 4.000 e 3.000 a.C. Os principais alimentos cultivados eram a abóbora, o sabugueiro dos pântanos, o girassol e a cevadilha. Página 62 ainda. Aqui você vê o esqueleto de uma preguiça gigante, que já é um animal extinto hoje. Hoje nós temos a preguiça, só que ela é em tamanho normal, né? Menor. A preguiça gigante, que pertencia à megafauna, era um animal que já foi extinto há mais de 45.000 anos atrás. Esse fóssil pertence ao acervo do Museu de Artes e Ciências da Flórida, nos Estados Unidos. Aí você vê aqui estudantes observando o museu. Ampliando horizontes. A aldeia neolítica de Sacara Brae. A aldeia do período neolítico chamada Skara Brae, localizada na Baía de Skye, no arquipélago de Orkney, no norte da Escócia, foi descoberta em cerca de 1850, após uma tempestade que expôs uma parte das edificações. A partir de 1868, foram iniciadas as escavações, acompanhadas por arqueólogos e historiadores. Devido a esse trabalho minucioso, os trabalhos foram concluídos apenas em 1920, e em 1999 a aldeia foi classificada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e depois de restaurada foi aberta a visitações de turistas. Skara Brae é uma pequena aldeia formada entre aproximadamente 3.100 anos a.C. e 2.500 anos a.C. As 8 casas existentes no local foram construídas nas depressões da ilha e eram ligadas umas às outras por túneis. Por ocupar uma região com características climáticas muito severas, quase não tinha árvores e o único recurso disponível para a construção das moradias eram placas de rochas. Os moradores desta ilha viviam da pesca e da agricultura. Há indícios de que tenham abandonado o local por volta de 2500 a.C., pois o clima havia se tornado muito mais frio e úmido, fazendo com que a sobrevivência na região não fosse mais possível. Página 64 ainda. O arquipélago, onde se localiza a aldeia de Skara Brae, abriga vários outros sítios arqueológicos. A descoberta e o estudo desses sítios contribuíram para que os historiadores revissem sua opinião sobre o Neolítico, pois esses estudiosos perceberam que as sociedades que habitaram essas regiões conheciam técnicas e tinham um modo de vida mais sofisticado do que se pensava até então. Aí você aqui observa a vista aérea, né, da aldeia de Skara Brae, na Escócia. As 4 casinhas que eles encontraram. As casas da aldeia de Skara Brae. Como se pode observar a imagem, né, todas feitas de pedra, neolítico, né, pedra nova, as rochas foram utilizadas não apenas para construir as paredes das casas, mas também para fazer camas, armários, lareiras e fogões. Algumas casas apresentavam uma espécie de cômodo em que os arqueólogos acreditam serem versões rudimentares de banheiros. Especialistas acreditam que as camas de pedra eram forradas com plantas e peles de animais, e que as estruturas dos telhados eram feitas de ossadas de baleias e cobertas também com peles de animais, e por cima com vegetação. A utilização das peles de animais e da vegetação criava uma espécie de isolamento térmico,
pois a região apresentava um clima bastante inóspito, difícil, com frio, chuvas e ventos muito fortes. E era preciso que os moradores se protegessem. Aí vocês percebem aqui, né, na imagem, vestígios do interior de uma casa da aldeia Scarabrai, na Escócia. Você vê tudo feito em pedras, muito bem organizadinha e empilhadas umas nas outras. Atividade de hoje. Vocês irão reler as páginas 60 a 65 e vão apenas responder a essas questões. Lembrando, tem que copiar a pergunta e a resposta de caneta, azul, preta ou vermelha. As pesquisas arqueológicas sobre a chegada dos primeiros seres humanos à América apontam para duas teorias científicas principais. Quais são essas duas teorias? Você volta àquele mapa, tem as duas teorias, uma que era pelo estreito e a outra teoria você vai ler lá para poder responder. B. Forme um grupo, como nós não estamos em sala de aula, você vai responder sozinho. Pense, reflita. Você vai falar um pouco sobre essas duas teorias de ocupação da América, dando a sua opinião. Uma teoria excluiria a outra ou não? Poderia, sim, os seres humanos terem viajado por esses dois locais diferentes, com essas rotas diferentes? Explique. C. Como seria possível pensar a ocupação do continente americano considerando essas teorias? Como a gente poderia imaginar que o ser humano passou? Quem assistiu Era do Gelo dá para imaginar, né, usar a sua imaginação baseada no filme. E você pode também, sem ter assistido nenhum filme, criar também a sua teoria baseada nessa outra rota que foi descoberta. Segunda, leia o texto abaixo e responda as questões. Walter Neves, o pai de Luzia. Ele é o pai de Luzia, um crânio humano de 11 mil anos, o mais antigo até agora encontrado nas Américas. O arqueólogo e antropólogo Walter Neves, coordenador do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a USP, não foi o responsável por ter resgatado esse antigo esqueleto de um sítio pré-histórico, mas foi graças a seus estudos que Luzia, assim batizada por ele, tornou-se o símbolo de sua polêmica teoria de povoamento das Américas, o modelo dos dois componentes biológicos. Formulada há mais de 2 décadas, a teoria advoga que nosso continente foi colonizado por 2 levas de Homo sapiens vindas da Ásia. Então, ele foi aquele que defendeu, né, o esqueleto de Luzia, dizendo que ela sim se tratava de um dos primeiros registros humanos aqui na América. Por isso que ele é considerado o pai de Luzia. Aí a perguntinha, quem é Luzia? Você volta àquela página que tem o esboço do rosto de Luzia e lê. Por que o pesquisador Walter Neves é considerado o pai de Luzia? É só reler esse texto, Walter Neves, o pai de Luzia, que você encontra a resposta. C. Qual é o impacto da descoberta e do estudo do fóssil de Luzia para as teorias de povoamento do continente americano? Terminada a atividade, lembrem de mandar para o meu WhatsApp, escreva as perguntas e respostas de caneta preta, azul ou vermelha. Seja pontual na entrega das atividades, pois essas atividades elas estão servindo para que nós, professores, possamos dar as suas notas e avaliar o seu empenho, né, e participação nas aulas online. Conto com o empenho de cada um de vocês e até a nossa próxima aula online, estudando em casa.